família. Conta dela. Tamo aí? Salve, salve, bom dia, Saravá Umbanda. Estamos dando início ao nosso primeiro ao vivo de 2018, esse dia 4 de janeiro, às 10h38 da manhã. E a ideia é que nesse nosso bate-papo, nesse primeiro ao vivo, estejamos mais descontraídos e informal. Embora eu tenha temas que eu gostaria de trazer à baila para que nós possamos fazer desse ano um ano novo realmente. Quem acompanha aqui nosso trabalho no Umbanda EAD, os nossos alunos, já vem acompanhando nesse último ano, principalmente eu venho martelado constantemente, acho que todas as minhas aparições eu venho falando sobre a Umbanda que queremos e trazendo para a responsabilidade do umbandista uma postura diferente perante a espiritualidade, perante a religião, sociedade, vida e etc. Mas do que eu estou falando? Que existe
uma Umbanda popular, que é a Umbanda também chamada de Umbanda tradicional, e que o que acontece essa grande massa popular da Umbanda é uma vivência, um olhar normalmente muito fantasioso, fantástico. Há uma relação com a religião de uma maneira fantástica. Eu já vou melhorar o entendimento sobre isso, eu vou explicar isso. O grande tema a todo instante é agora. Todo mundo falando, bom, 15 dias atrás começou isso. Qual é o orixá regente? Algumas pessoas me procuram todo ano para perguntar qual é o orixá regente do ano. E esse é um tipo de assunto que a gente tem que discutir aqui. A pertinência de se preocupar com a ideia de orixá regente, e se de fato existe orixá regente, e o que significa isso exatamente. Nós estamos recepcionando as pessoas, né? Estamos recebendo a audiência, todo mundo está chegando. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, para as nossas discussões iniciais. As pautas que eu quero tratar aqui hoje com vocês estão aqui no nosso post, e eu quero que você fique à vontade já colocando suas considerações do que você pensa sobre orixá regente, com menos poesia, mas mais objetividade aí nos comentários. Queria que você ligasse a luz aí. Vamos lá. E vão postando aí que eu vou dando uma olhada e vou cumprimentando. Então, muito obrigado a presença do Agnaldo, Edson, Antônio, Dias, Érica, Marta, Rosana. Feliz ano novo para todo mundo. Muito grato pelas palavras. Laís, Gabriela, é um problema aqui, né? A gente não consegue ver exatamente os comentários. Marta, sejam bem-vindos. Compartilhe na sua página, convide seus amigos umbandistas a estar junto de nós aqui agora. Nós vamos falar aqui por volta de uns 50 minutos e discutir sobre isso. Eu acho importante, acho fundamental que tenhamos um cuidado de separar esse lado que tá. Que aqui tá a luz já da rua, né? É double face, né? Vai dando uma runheira. Estamos ligando a luz. Pois é, voltamos hoje. A gente estava em recesso. Aí no café da manhã com a turma, falou, vamos fazer um ao vivo? Vale um ao vivo? Vale. É terrível, eles adoram essa farra. Então vamos lá, acho que melhorou agora, né? Estão vendo-me, os olhos. E aí, orixá regente. Existe um orixá regente? Veja, o que mais existe efetivamente é influência planetária. E o planeta não tem nada a ver com orixá, embora algumas pessoas queiram acreditar nisso. Eu não vou ficar discutindo sobre quem quer acreditar e tentar convencer ninguém de nada. O fato é que planeta e orixá não tem nenhuma relação. Você vai identificar na energia do planeta características que parecem do orixá, mas não quer dizer que o orixá está ali. Que quando eu falo isso, eu quero dizer que os astros, os signos, também não tem nenhuma relação com o orixá. Quando você identifica que nesse ano nós temos determinado planeta com maior predominância vibratória
sobre o nosso planeta Terra, isso é uma perspectiva da natureza. Isso é uma questão particular e é um outro estudo. Pontualmente, não dá para a gente forçar a barra e falar isso significa tais orixás. Aí vai lá, eu acho muito curioso uma pessoa lançar a mão de Fá. Imagine só, se você é mão de Fá, iniciado no mistério de Fá, você tem o destino nas suas mãos para revelar. E aí pergunta para o oráculo, imagina lá Sócrates com as pitonisas, que Deus que vai reger o ano, né? Oráculo, Búzios, divinos orixás, que orixá que vai reger o ano? E o que isso significa? Me parece que essa necessidade está mais atrelada à necessidade de conversa de roda. Olha, esse ano, aí a gente viu aí, tem alguns comentários. No final, se você fizer um apanhado de principais babalaôs da mídia que estão falando qual é o orixá regente, não há consenso. Já começa aí o problema. Se não há consenso, se não está aparecendo no Búzios de todo mundo o mesmo orixá regente do ano, tem alguma coisa que a gente tem que parar para pensar. Por que o orixá regente do ano é fulano e ciclano, para o outro é beltrano e ciclano? Então eu vi aí falar que é Exu, de novo, que é Xangô, que é Oiá, né? E aí você vê várias interpretações. O que está por trás dessa falta de consenso? Não estou falando da veracidade oracular de quem o fez. Não se trata disso. Mas se há uma revelação para um determinado pai de santo, uma mãe de santo, e uma revelação diferente para outro, considerando que ambos sabem o que estão fazendo, estão preparados para fazer o que estão fazendo, são mão de Fá legítimos, me parece que os orixás querem mostrar alguma coisa. E no mínimo, parece que querem mostrar isso não é importante. Porque senão seria consensual, sabe? O mistério é o mesmo, o oráculo tem a mesma fonte de canalização. É o que se crê. Deveria ser consensual. Deveria ser óbvio para todos que reconhecem os orixás na natureza e quando se voltam para entender como esse planeta qual é a maior predominância nesse planeta no ano e como ele vai influenciar. Deveria ser se é algo divino, se é uma decisão real que está no cosmo. Magnetismo predominante no planeta, qualquer Búzios falaria a mesma coisa. E não adianta daí você trazer essa discussão para uma questão mais pessoal e mais egóica e falar assim, não, mas o meu pai de santo não erra, é o fulano que errou. Tá tudo errado, não se trata disso. E isso demonstra também uma imaturidade, uma grande infantilidade a respeito desse assunto. Então, orixá regente do ano é uma ficção gostosa, né, de você se relacionar, você conversa sobre isso, você vai no churrasco, né, com o pessoal do terreiro, você fala sobre isso, você cogita coisas, você faz premonições também extraordinárias. Nossa, é Xangô e Exu, vixe, esse ano vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você fica viajando, brincando. Então, se é um entretenimento, tem que saber, é só um entretenimento. Não faz nenhum sentido prático, efetivo e místico realmente. Agora, o que nós sabemos é que os grupos, cada indivíduo tem uma regência cíclica. Independente da nossa ancestralidade, nosso frente juntó, ciclicamente há uma mudança de maior influência, que faz parte do processo da encarnação.
daqueles desafios que você vai enfrentar num novo ciclo, que pode ser durante um ano, pode demorar 2, 3 anos para mudar o ciclo de regência de orixá mais predominante na vida do indivíduo. Pode ser pontual, naquele momento, naquele trimestre, ele está passando por um desafio específico, vem um orixá que assume maior influência nele ali. Então quando o guia fala para você, algum vai tomar sua frente agora, tá? Provavelmente ele esteja dizendo acerca disso. Essa voz é o Pedro falando. Quando você vai lá numa consulta com uma entidade, a entidade fala, não sei se todo mundo ouviu, tal orixá vai assumir esse seu caso. É isso que ele está identificando. Você foi lá falar, eu estou me divorciando. O Yansan vai assumir esse caso, vai ajudar vocês. Então ele já está vendo essa vibração, essa imantação chegando na sua vida, e aquilo que você vai enfrentar nesse desafio, né, questões que você vai enfrentar de dentro para fora, né, de fora para dentro, você vai precisar de uma maior intuição, de uma maior condução emocional, vibratória, psíquica dessa divindade. Isso é orgânico, você não precisa realmente ir lá, acender a vela. Tal. Quando você vai e a entidade fala, acende essa vela para tal de chá, nesse caso, ele está reafirmando ou tornando você consciente daquilo que já está. O orixá já está ali, porque isso é divindade, né? Isso é onipresença. Agora, quando a entidade fala, faça isso em relação a esse orixá, normalmente ele está só te tornando consciente. Já tem que tomar conta desse caso aí. Então, eu estou trazendo você para uma reflexão. Penso que devemos... estamos em 2018, um belo número, não é? Caramba, muito legal, né? Já era para ter carro voando, né? Não, já era para ter carro voando. Mas a gente está caminhando para o carro guiado por satélite. Eu espero viver para ver. Agora, carro voando não vai ser tão rápido. Agora, não dá para a gente ficar voando a imaginação, né? Só. É isso, a gente está em 2018. Olha só, você é contemporâneo desse século XXI. Que coisa linda, né? O que as futuras gerações vão falar dessa época, né? Tanta coisa acontecendo, tanta coisa por acontecer, tanta coisa pulsando, e a gente é preso ainda. E é engraçado porque a religião revela, não estou falando da Umbanda, mas a religião de uma forma geral traz à tona uma infantilidade do espírito humano. Porque, e aí eu identifico especificamente o brasileiro, e eu, ao falar isso, de alguma maneira eu me incluo, obviamente, mas também me excluo porque eu estou falando, né, e quando eu falo algo nesse sentido, eu já me coloco numa situação privilegiada, isso faz parte do ego, né, do narciso que a gente traz com a gente, mas a gente percebe que quando a gente fala do brasileiro ser um indivíduo multicultural, multirreligioso, ele assimila muitas religiosidades. Isso significa, na realidade, eu tenho dito já há algum tempo, significa um péssimo sinal. Quando a gente vê uma múltipla religiosidade na vida do indivíduo, e não se trata de respeito, nem de conhecimento, nem de curiosidade. Se trata de assimilação mesmo, de ritos diversos na sua vida, no seu dia a dia, na superfície. Quando você vive isso, e isso é muito típico do brasileiro, isso você não vê de forma tão comum em outras nações, em outros países, né? Vou dar um exemplo clássico. O católico não praticante é um fenômeno brasileiro. Você não vai na Europa e vai ouvir de qualquer europeu, eu sou católico não praticante, né? No mínimo uma aberração esse tipo de argumento, né? Esse tipo de verbalização, né? Se não fala. Como assim, né? Se é e não é ao mesmo tempo. Bom, sabe, é uma coisa assim que
vai contra a física, né? Não, enfim, sem falar do bom senso. Então são coisas que acontecem na cabeça do brasileiro. Né? Um brasileiro... Eu tenho um caso que eu gosto de contar, e de uma conhecida que tem um filho. Ela não tem religião, o marido vem de uma religião evangélica, presbiteriana, e aí ela queria batizar o filho na católica, porque o padrinho é católico. Só que o padrinho é casado, é um homossexual, casado, resolvido, enfim. Então o que eu quero dizer aqui, ó, olha aqui. Apareceu aqui uma mensagem na tela. Um voodoo. Aí, olha que engraçado essa situação. Foi muito engraçado. Aí o pai não queria que batizasse o filho na católica, simplesmente porque, embora ele venha de uma religião, de uma família, na base familiar protestante, ele também não segue religião. Ela também não. E o catolicismo representa muito menos qualquer coisa para ele. E aí o curioso do questionamento é como que batiza um filho numa religião que não é a sua e que é estranha a você, e em homenagem ao padrinho que é homossexual e é católico. Que bagunça é essa? Porque como que você pode ser homossexual convicto e católico ao mesmo tempo? É coisa do brasileiro, que ele faz a assimilação do jeito que lhe convém. Isso é o self-service, self-service religioso, né? O Karnal fala de uma forma mais sofisticada, né? Customização da fé. Eu vou usar o self porque é mais a minha praia. O que eu quero dizer com isso? Esses dias eu fiz um post, acho que entre Natal e Réveillon eu fiz um post sobre esse assunto, deu ali uma polêmicazinha, e eu estava mais folgado, eu fiquei ali discutindo com o pessoal, foi uma delícia, né? Só que ninguém entende, né, quando eu falo, né, porque eu estou falando de superficialidade. Como que eu, sendo homossexual, na crença católica, isso é pecado. É uma abominação. Se eu de fato sou católico e homossexual, eu não sou um ou outro, não posso ser, eu não posso admitir ser homossexual e viver em pecado, concordo? Mas se eu sou em paz com a minha sexualidade, aquela crença que me condena ao inferno já não faz mais sentido. Eu sou feliz. Eu estou em paz com a minha sexualidade, então eu preciso rever essa minha crença. Que se eu ficar nela, eu vou pro inferno, porque é o que crê, é essa crença. E não é óbvio que eu sou gay, mas eu sou de Deus também? Quando alguém fala isso? Os próprios humanistas, não, eu sou espírito, eu sou católico, é pra, tipo... Não entendi. Se comparar Fala com mais eu alto, sou de pegar. Deus, entendeu? Eu sou, tipo Ok. assim, eu sou do bem. Ok, Eu sou gay, mas sou do isso. bem. Mas que sacanagem isso daí. Que né? é horrível, né? A questão é, eu sou gay, eu sou do bem, não dá pra eu ser católico. Sim. Não De tem verdade, sentido. não dá pra eu, porque eu não posso nem comungar. Eu não posso nem comungar. Se eu chegar pro padre da paróquia e falar assim, padre, eu sou gay, eu tenho um casamento homoafetivo, então você vai ser excomungado. Ou você renuncia a isso, ou você vai ser excomungado, porque esse é o procedimento. Então, quando você faz vista grossa para a crença que você supostamente deseja seguir, você acha que tem que seguir, enfim, quer que seja aquilo, você faz vista grossa, você suspende toda a diretriz daquela religião e as crenças dela, então você customiza, ou seja, você faz um self-service, você pega só os pedacinhos que lhe convém, e isso não é experiência religiosa. Tem uma aqui para fechar Vamos lá. o negócio da regência do ano, que ela propõe uma
uma coisa legal, assim. Tá, Paula? Ó, pessoal, tudo bem aqui? Tá bom pra vocês? Ó, quem tá chegando agora, nós estamos falando aqui de uma forma livre, tranquila, descontraída. A pauta é, falei já sobre o orixá regente do ano, tô começando a falar sobre o self religioso e vamos terminar ainda falando sobre o que mesmo? Profundidade, né? Vamos lá. A Paula Bergassi falou o seguinte: Rodrigo, entendo e concordo que não temos orixá regendo o ano de todo um povo, mas podemos dizer que essas discrepâncias de profecias oraculares se referem ao ciclo de regência de um terreiro específico ou de uma pessoa específica para aquilo que aquele grupo ou indivíduo precisam evoluir naquele... Acho que foi isso que eu falei, né? É assim, ó. Então, assim, para encerrar, porque eu já fui entrando no self, acho que eu tô com fome. E aí é o seguinte, então eu disse que a gente tem regência cíclica de vários orixás ao longo da nossa trajetória. Normalmente as entidades enxergam isso, comentam sobre isso, nos direcionam a isso. Então isso é o indivíduo. E fora isso tem a regência do terreiro. Então o que você, religioso, umbandista, candomblessista, que seja, o que você deve se apegar, eu sugiro com veemência, é que identifique, que vá até o seu dirigente, identifique com ele qual é o orixá regente. Talvez a casa que eu dirijo, a gente percebe a mudança de regência sempre em março, que faz parte o ciclo solar também, né, anual. E aí nós trabalhamos sempre a identificação do orixá que vai reger a casa. O orixá que rege a casa, ele traz uma predominância particular também na vida dos membros daquela casa. Então, todo mundo que compõe aquela família espiritual, e quer seja os internos e mesmo consulência, aqueles que estão vivendo sua experiência religiosa dentro dessa casa, passam a ser assimilados, né, absorvidos e regidos também por esse orixá que se assenta na casa e que tem a ver com uma necessidade daquele grupo, né? A necessidade de desenvolvimento pessoal, espiritual, consciencial, e dentro dos desafios, obviamente, né, previstos que aquele grupo vá passar junto, ou similaridades nas suas particularidades. Então é isso. E aí, quando a gente fala da regência da casa, isso também não interessa para ninguém. Não interessa para o público qual é a regência da minha casa, só interessa para a minha casa, só interessa para o meu grupo, né? Não interessa, não faz nenhum sentido eu vir aqui a público e falar, para nós, né? Porque assim, no meu terreiro, não interessa o meu terreiro, não interessa o seu terreiro, né? Se eu venho a público, tenho que falar de questões de interesse público, geral, né? Que venha a servir a todos. Então, não muda nada. Para a vida de você que está me assistindo, a regência que está acontecendo vai acontecer aqui no ICA, por exemplo, né? É isso? Fechamos esse assunto, né? Então acho que vale a pena. E aí o que eu quero dizer? Quando a gente se volta a um entendimento de que realmente então não há regência planetária, de fato, porque não haverá concordância. É provável que haja, mas não há como revelar, entende? Porque, volto a dizer, a gente precisa ser honesto nesse sentido. Se há e é revelável, tem que ser igual para todos. Se não há essa concordância, então significa que, no mínimo, não é importante revelar. Quando eu então faço parte de uma comunidade, uma casa, uma família espiritual, aí o que eu tenho que me voltar aquilo ali e me preocupar com aquilo. Porque isso também é muito especial. Quando a casa tem esse olhar, né, olha, vamos... Porque não é toda casa, e também está desobrigada as casas a se preocupar qual é a regência do ano na nossa casa. Não interessa. Para alguns terreiros, eles não estão nem aí. Toca todo o orixá, minha gente. Todo mundo é isso aí. E tá certo também. Quanto a isso, não vejo nenhum equívoco. Mas há terreiros que têm um olhar, que se volta a esse olhar mais refinado, e precisa afunilar, né? Tem que afunilar
o entendimento de influências naquele ciclo. Então, quando tem essa prática é apoiada, obviamente, pelos espíritos regentes daquela casa, isso significa maior imersão para a comunidade. Então, essa comunidade ela tem que ir em busca do significado espiritual disso daí, que não é sensacional. Ou seja, minha casa vai ter regência de Exu, um exemplo. E o que isso significa nas fibras musculares, entendeu? É isso. O que isso significa lá nas vísceras da sua vida espiritual, religiosa, comunitária? Não é sensacionalismo. Não é, Exu, vixe, eu vou tomar cuidado. Nossa, que legal, quem cuida de mim não dorme. Não é isso, né? É você, aí, a partir dessa revelação, dessa orientação, buscar a assimilação dessa divindade, do seu orixá na sua vida todos os dias, né? Como que é eu me relacionando conscientemente com essa influência, com as virtudes que representa, com o sentido da vida que me traz, com as minhas limitações e defeitos em contraponto ao que deveria ser virtuoso nessa divindade. Qual é o desafio que eu tenho perante essa divindade? Não é ela que me traz, mas eu, em meu íntimo, perante a representação dessa divindade na minha vida espiritual. Então é sempre um desafio mais refinado para aquela comunidade. É nisso que eu sugiro que deve se apegar ao indivíduo e não ficar nessa conversinha de boteco, nessa coisinha banal e superficial que só afasta a gente do desenvolvimento consciencial mais eficaz. Isso aqui voltando. O Neferson, vamos lá. Não, é só isso? Só. Tá. Não, mas Neferson Santos do Car. Voltando à customização self-selfs. Mas não seria a customização um efeito, portanto, um passo para a evolução que os dogmas mais absurdos causaram? Ou seja, um passo de rompimento que justamente fortalece a necessidade de uma religião sem dogmas, e nessa sim o ser que não cabia antes em nada acabar encontrando uma nova religião para entrar, então mergulhar profundo? Neferson, vou voltar ao meu conto lá, não sei se é disso que você está falando, porque se você está falando de uma religião dogmática, profética, como é o catolicismo, e que é institucionalizada, meu irmão, ou você é honesto, ou você não é honesto, não tem conversa. Sinto muito. Vou terminar isso. Então, aquele caso lá, né, do homossexual católico que ia batizar uma criança, de pais que não tem religião, só para homenagear ele. Não faz nenhum menor sentido isso daí. Porque começa a relação frágil do indivíduo. Porque não estou nem falando do batismo, né? A suspensão total do que significa batismo, né? Esses dias alguém me perguntou sobre isso daí. Foi nessa ocasião, nesse post que está aí no meu perfil pessoal. Uma moça lá colocou, acho que é Mônica o nome dela, colocou, mas eu sou casada na anglicana, batizei meu filho na católica, eu vou na Umbanda, e tinha mais algum outro elemento aí religioso. É isso. O que significa, por exemplo, casamento na anglicana e na Umbanda? O que significa batismo para a católica e para a Umbanda? O que faz sentido? Porque se você é umbandista e acredita em pecado original, tem alguma coisa errada. Não dá para você... porque não se trata do eu acredito. Porque religiosidade, profundidade religiosa, uma experiência religiosa, que já é o nosso terceiro tema aqui, não se trata de mera opinião. Não é achismo, não é o que você quer, mas é o que está aí. Então, voltando à questão do católico, você não pode ser católico, dizer que é católico só por conveniência. Não acredito em pecado, mas eu sou católico.
Eu uso camisinha, mas eu sou católico. Eu sou católico, uso camisinha, minha mulher usa anticoncepcional, né? É isso. Então, aí você não está vivendo a experiência religiosa, de fato. Você não assimila a religião profundamente. Você simplesmente tem um alívio de consciência. Eu não sou um ateu, eu acredito em alguma coisa maior, me aloco numa religião que talvez nem me dê tanto trabalho, ou seja, ser católico é muito simples, né? E não é nenhuma ofensa, mas é simples. Alguém lá faz tudo para mim, reza para mim, me dá as dicas do que eu devo fazer para resolver um pecadinho ou outro. E eu posso ser redundante, inclusive, nisso, né? Porque se eu tenho sempre um... Se eu peco, rezo 3 Ave Maria no milho, eu zero a contabilidade. Não importa, se isso é veríssimo, né? Você vive isso e assimila os dogmas e vive aquilo com afinco, aí você está tendo experiência religiosa. Porque se a religião vai mudar, vai se readaptar, isso você deve seguir o caminho do trâmite. Quando um papa vem e muda um dogma, por exemplo, né, há um concílio e muda um dogma, é sempre impactante. Aos conservadores que continuam não aceitando a mudança, ao alívio para os novos, que não concordavam com aquilo, mas é preciso respeitar, porque se você é católico, você tem um papa. E o papa é o representante de Deus na terra. É representante de São Pedro na terra. É o cara ali. Dono da chave. Ele tem a chave na mão. Então, se você não reconhece dessa forma, aí é conveniência. Mas a pergunta do cara estava dizendo no sentido de assim, o brasileiro, por ter sofrido tudo isso e pela multirreligiosidade, um dos efeitos colaterais é essa pessoa que vai na Umbanda na segunda, na terceira no Candomblé, depois no Espiritismo. Isso. Mas, de alguma forma, é uma quebra de dogma no sentido, eu acredito em Deus, ele está tentando positivar, ver pelo lado bom. Mas daí qual que é o próximo passo? Assim, ó, o que acontece? Estou falando aqui, aí agora vamos para o próximo passo. E ainda respondendo o Neferson. Pessoal, a gente está olhando aqui, continuem enviando celular que eu não consigo entender. Estou só vendo aqui, né? Por exemplo, para esse multirreligioso que não quer viver dogmas, a saída é buscar uma religião sem dogmas. Em vez de continuar vivendo uma religião, em vez de continuar sendo incoerente. Deixa eu responder ao Tiziano. Tiziano, embora haja as discussões dentro da igreja sobre os temas aqui propostos, a gente tem que se basear no que está publicado, ou seja, o que está em vigor. O que está em vigor é o que realmente tem que ser seguido. É isso que estou falando. Você quer viver a religião, você vive ela seguindo os passos dela. Por que eu estou falando isso? Aí tem aquele que está buscando várias religiões, ele está assimilando várias religiões. Então, aí tem um outro ponto da condição humana, que é todos nós, de alguma maneira, somos buscadores, né, da nossa espiritualidade, do nosso ponto de força espiritual. Então é normal. Eu nasci numa família católica, fui batizado no catolicismo, fui evangélico na adolescência quando conheci a Umbanda e na Umbanda estou. Ou seja, aqui não é nada, não estamos sempre prontos. E nesse processo de busca, de anseio espiritual, a alma vai gritando e você vai, num determinado momento, você parece que está resolvido naquele campo de fé, mas logo a alma te coloca em busca de algo a mais, além, diferente, que seja, que tem a ver com você. Existe o caminho da busca, que isso para cada um tem um tempo.
E aí eu não vou entrar no mérito, mas o fato é que se você está no caminho de busca, você reconhece que está no caminho de busca. Eu vou na segunda-feira no terreiro, na quarta-feira eu vou meditar num grupo budista, na sexta-feira eu vou no centro espírita e domingo eu vou na missa. Se você faz isso, estaciona nisso, é disso que eu estou falando, da salada, do self-service, da customização, da conveniência e do surf. Você fica na superfície apenas, você não há profundidade nisso. E quando se fala de Umbanda, a Umbanda é ainda mais problemática, porque a Umbanda tem um corpo religioso mínimo que se preocupa em refletir a sua própria religião. A gente tem ainda um corpo religioso em massa mais passivo, absorvente daquilo que se apresenta de qualquer maneira e que não se debruça sobre a religião. E não há como você ter profundidade religiosa, não há como você ter uma experiência religiosa mais profunda se você não se debruça a ela. Tá na mídia um filósofo famoso entre nós que é o Cortella. O Cortella, quando jovem, ele queria ter uma experiência religiosa mais profunda. Ele foi e se enfurnou num seminário. Ficou lá para poder viver de dentro para fora. É disso que eu estou falando. Então é uma questão de honestidade consciencial, religiosa no caso. Estou falando isso por quê? Vou chegar no ponto crucial. Quando você está na busca, você está na superfície, está tudo bem. Até aí está tudo bem, não há julgamento quanto a isso, você está buscando. Mas há um momento em que você acha. Aqui pegou, né? Aqui faz sentido. Porque o que é a fé? A gente tem dois tipos de fé básica. A fé que nos mantém vivos, né? Ou seja, você tem que crer o tempo todo em uma série de variáveis. Por exemplo, você acorda e tem que acreditar que não vai cair nenhum avião na sua cabeça, nenhum meteoro vai impactar a Terra. Você vai sobreviver. Então você crê nisso todos os dias. Você crê que você vai sair na rua, ninguém vai te atropelar, você confia que você vai estar andando na calçada, nenhum caminhão vai entrar do nada na calçada. Você precisa ter esse tipo de senso de fé no outro, nas variáveis o tempo todo, para poder sobreviver. Isso não tem nada de religioso, mas é o sentido da fé pulsando dentro de você. Quando você tem a fé religiosa, aí você está falando de transcendente. De alguma maneira, eu penso que a fé é o sentido no horizonte. Aquilo que está além do horizonte da sua percepção e que traz um sentido para a existência. Você só entende se a religião faz sentido ou dá um sentido para você quando você conhece ela basicamente. Quando você tem contato com uma religião e ela te toca, é um sinal de que ali você pode ou deveria dar mais atenção. Eu vou numa festividade Hare Krishna, por exemplo, eu acho tudo muito lindo. Acho muito interessante, mas não me toca, porque eu estou decidido e definido no meu campo de fé. Reconheço beleza, reconheço a fé, vivo uma experiência interessante, mas que não impacta em mim. Porque quando pergunto questões existenciais, as respostas não me sustentam. É isso que eu estou falando. Quando você se alinha com uma religião, as respostas dela, básicas para a existência, perguntas básicas, 5 perguntas básicas. Quem sou, de onde vim, para onde vou, por que estou e qual é o sentido da vida. Se você não consegue ter uma resposta que te convence àquela religião, não vai ecoar dentro de você. E aí você precisa ser honesto para poder ver se o que você se relaciona com a religião tem algum outro interesse
que está simplesmente na superfície. Você gosta da música, né? Você gosta da comida, você gosta das pessoas, você gosta do oba-oba. O que é que você gosta, que te faz lá, mas que quando você tem que falar sobre questões da religião e o impacto disso na sua vida, você se cala, porque simplesmente não retrata exatamente a sua crença mais íntima, né? A sua percepção mais íntima de mundo, de vida, de existência, de transcendência. A religião só faz sentido se ela conduz você para um caminho de transcendência. Se ela não está conduzindo você para um caminho de transcendência e você tem vários níveis, várias camadas de transcendência para compreender, que é no mínimo e basicamente o diário, todos os dias, alguma coisa, algum insight tem que sair dessa sua relação de fé sobre você mesmo. Se você não sente que aquela relação de fé, que aquelas crenças assimiladas geram impacto nas suas ações, principalmente naquelas ações que você gostaria de ter evitado ou que você conseguiu evitar no dia, você não consegue entender qual é a relação que aquela crença religiosa, aquele bojo religioso traz para você, então tem que ver se ela realmente tem algum impacto. Se trata de mero conforto. É isso que eu estou falando. A religião não pode ser uma desculpa, a religião não pode ser apenas um mecanismo de interesse, de conveniência, e a religião não pode ser simplesmente um entretenimento. Eu posso experienciar de forma de entretenimento várias religiões, mas eu devo saber qual é o meu caminho. Se eu estou na busca, uma hora hei de achar. Vamos falar agora daquele que acha, que é o que interessa aqui. Tá bem? Vou passar um trecho da jornada teológica e a gente volta aqui. Vamos lá. Continue comentando. Umbanda não é uma coisa que eu faço. Umbanda é uma coisa que eu sou. A gente tem a oportunidade de sair da superfície e mergulhar, ir fundo. No momento em que você está mergulhando na Umbanda, descobre-se que você está mergulhando para dentro de si mesmo, porque Umbanda é a vida. Maior do que o seu terreiro, maior do que a pequenez de cada um daqueles que pretendem prender, segurar ou amarrar. Por 20 anos eu ministrei teologia de Umbanda. Hoje a gente tem não mais um curso de conteúdo. Hoje a gente tem uma jornada de transformação. É o curso da minha vida. À medida que eu evoluo, enquanto pessoa, também faço evoluir a maneira de transmitir esse conhecimento. Eu sou Alexandre Comino e esta é a jornada teológica de Umbanda. Muito bem, dando continuidade aqui. E para encerrar a questão dessa fé customizada e me apoiando aqui em alguns comentários, quero reiterar que a gente está aqui propondo uma reflexão. O tempo é curto, obviamente, a gente tem que tentar falar o máximo possível com clareza para se fazer entendido, mas eu espero e exijo de você uma honestidade, no mínimo, tá vendo desde o começo, né? Ou depois voltar antes de emitir opinião, comentário baseado numa frase, né? Eu quero ainda encerrar dizendo o seguinte: a Umbanda não tem nada a ver com o catolicismo. A Umbanda tem alguma aproximação do cristianismo, mas sem a parte profética. Veja,
Existem religiões proféticas e religiões místicas. Religião profética, por exemplo, é o catolicismo, né? É o judaísmo, é o islamismo. Religiões místicas é a Umbanda, é o hinduísmo, é o budismo. Então, o que eu quero dizer com isso? São experiências diferentes e relação diferente com todo um conjunto de crenças. Na profética você tem um ícone revelador, aquele que teve a revelação, aquele que compilou a revelação, né, um ou vários profetas envolvidos, etc. E aí você tem a concretização, basicamente, de um livro de regras, um livro sagrado que vai compilar ali algumas normas, dogmas, etc., por onde aquele caminho religioso deverá percorrer. Então, a religião mística ela acontece a partir da experiência mística do indivíduo e de fenômeno mesmo, né? Então, por exemplo, a Umbanda, ela acontece, já falamos aqui tantas vezes, não vou entrar mais nesse detalhe nesse momento, não temos mais tempo, já estamos com o tempo nosso estourando, mas a Umbanda ela brota em determinado momento, uma manifestação pulsante em todo o território brasileiro. Temos o ícone, que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, junto do seu Médio Zélio de Moraes, mas ele não é o profeta da religião, ele é um anunciador naquele momento e ele não compila ela. Ela já está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Isso a gente vai ver depois nos documentos dos anais do primeiro e segundo congresso de Umbanda. E é isso, é outro assunto para quem está estudando a mesma religião. E por que eu falo? A gente tem que tomar cuidado, porque a coisa da colcha de retalhos e self-service é muito forte dentro da Umbanda, porque há uma confusão muito grande, e eu vou voltar a falar disso, na semana que vem eu volto a falar disso. Porque é difícil. Eu vou ficar aqui uma sequência de no mínimo umas 4 semanas, voltando ao vivo aqui, a gente dando continuidade a essas reflexões para se fazer melhor entendido. Mas veja bem, você tem as vertentes da Umbanda e tem aqueles que falam assim, a Umbanda é africana, olha lá o preto velho. A Umbanda é pagelança, olha lá o índio. A Umbanda é europeia, olha lá o Exu. Os santos do Congá. Olha os santos do Congá. A Umbanda é católica, olha os santos do Congá. Então, assim, não é tão raso, tão simples falar disso. Agora, veja, eu falei nesse post que eu citei aqui hoje com você. Quando o preto velho chega no terreiro, ele é referência africana, mas ele não é o africanista. Ele não chega como um negro tribal, falando no dialeto, remetendo a sua origem africana e evocando uma divindade lá de solo africano. Que ordem, ele chega falando de Jesus, né? Ele chega, vamos falar de Pai Antônio, ele chega falando de Jesus. O preto velho, qualquer preto velho hoje, no terreiro, chega, ele faz o sinal da cruz. Não adianta vir falar do mistério das cruzes. Isso é mística da Umbanda e uma coisa organizada pelo Rubens. Mas o que vê é ele fazendo o sinal da cruz. Ponto final. Sinal da cruz é uma consagração do catolicismo. Ele vem, ele faz o sinal da cruz, ele fala salve Jesus, salve Maria, salve José, salve Oxalá, e vai saudar. Então ele chega e não está falando no dialeto, ele está falando um português arrastado. O preto velho é o pós-escravidão, não é o tribal escravizado, revoltado. Ele é já pós-escravidão, é o negro que já nasceu em solo brasileiro, contextualizando, né, se fosse o caso, simplesmente, historicamente, não existiu ancião escravo, né, escravo que viveu para contar, né, simplesmente morreram no processo, porque era terrível, você não faz ideia, nem eu faço, né, só imagino que deveria ser a vida de senzala. Então, os registros fatuais históricos, os negros viviam pouquíssimo, perdiam a força, eram jogados de escanteio, morria de fome, morria largado, morria no chicote, morria em fuga. Né? Poucos conseguiram viver para contar. Então, essa coisa de
há uma deusificação do preto velho, do ancião, e ok, porque ele é um elemento sagrado dentro da religião, mas a gente perde a noção contextual. O preto velho, então, é aquele cara que já chega, aquela figura que chega, já é o pós-escravidão, aportuguesado, batizado, catequizado. Então, quando ele fala de Jesus, o nome dele é nome católico. Pai João das Almas, Pai José de Angola, Mãe Maria não sei das quantas, Avó Maria não sei da onde. São nomes católicos. Maria, João, José. São nomes católicos. Ele não tem um nome mais africano. E por que há essa... Está fazendo... mesmo que simbólico, remete a essa estrutura? É algo para a gente refletir. A influência africana dentro da Umbanda é exatamente pelo preto velho, mas aí já a gente está falando de contexto Brasil. A gente está falando de contexto África, que é o que acontece no candomblé. E tá certo. O candomblé é religião de resistência, de resgate da africanidade. Por isso é uma religião legitimamente afro-brasileira. Surge em solo brasileiro que resgata o que está na África. Não é o que acontece com a Umbanda. Em nenhuma instância. Quando você vê africanismo dentro da Umbanda, a gente está falando de um outro fenômeno. E o que eu estou propondo? A gente propõe aqui há 11 anos a suspensão das particularidades para uma reflexão assertiva do que está além do meu e do seu. Então não é achismo, não é a minha mera opinião, não é ponto de vista. Isso daí são coisas que crianças fazem. A gente está aqui falando, pensando, refletindo, se baseando. É ciência, é estudo, é pensamento. E então nós temos aqui, pontualmente, nessa figura do preto velho, não é porque chega o preto velho, ele saúda Jesus, saúda Oxalá, que fala, Jesus e Oxalá é a mesma coisa. Ou que está certo dizer que ele evoca o catolicismo. Não é nada disso. Ele não está evocando nem o orixá no modelo africanista e tampouco está evocando o catolicismo. A gente está falando de uma brasilidade já dentro da religião brasileira. E isso é mais complexo. Então a Umbanda ela é revolucionária nesse sentido de se permitir manifestar várias referências, e ela não está se apoderando ou não permite que você se apodere do sagrado no outro. Ou seja, quando você vê o índio e a linha de pajé fazendo uma pagelança no terreiro, se você tiver a oportunidade de ir até uma tribo indígena lá no Xingu e ver um rito de pagelança, não é a mesma coisa. E se você falar para eles que você incorpora um índio que faz isso, você vai ter problema. Não são as mesmas coisas. E aí não significa que se você teve a oportunidade de ir lá no Xingu, aprender o pagelança lá com o pajé no Xingu, se apoderar daquele sagrado, lá naquele solo sagrado, e trazer para a inteira. Você vai estar profanando o sagrado do outro, ao trazer para um outro espaço sagrado, rompendo com os limites. E aí que começa a complexidade. Se a Umbanda é, por um lado, revolucionária, ela traz junto com isso uma série de complexidade e exige de nós essa responsabilidade. São mais de 100 anos depois, e há alguns anos a gente tem falado sistematicamente sobre isso. Ou a nossa comunidade se debruça sobre a religião com honestidade, com liberdade e, acima de tudo, honestidade intelectual para refletir ela e sair desse romantismo também, desse blá blá blá, que é bom por um lado, por outro lado não constrói. Deixa o romantismo lá dentro do terreiro. Deixa as palavrinhas mais bonitinhas, de conforto, né? Tá tudo certo, tudo lindo, importa aqui, lá pro terreiro, porque lá cabe isso. Fora do terreiro a gente tem que ser responsável. Quando eu falo de honestidade intelectual, olha o que está na cara. O preto velho não é o africano. Entende? Não é o africano que saiu do solo africano exatamente.
A gente está falando do arquétipo, do símbolo. O que ele representa quando ele está incorporado? Não é essas histórias que foram contadas. E aí, quando a gente vê a presença de Jesus dentro do terreiro, como é, teologicamente, a percepção de Jesus dentro do terreiro? Agora, você tem que sair da sua influência espírita. O problema é que a Umbanda ainda é uma religião que vai surgindo a partir de outras experiências religiosas do sacerdote. E aí é um problema, porque eu venho de uma experiência evangélica. Quando eu tive contato com a Umbanda e a Umbanda me tocou, para mim, eu não tinha conhecimento. Mas o fato de eu olhar para um Exu incorporado e ver nele um mestre, já obrigatoriamente, Já te tiro, né? por uma honestidade particular, tudo que eu tinha de bagagem eu não esqueceria, mas já não serviria mais. Não dá para eu querer organizar isso. Pô, eu estava olhando para um Exu, um espírito de tal do Exu, incorporado numa outra pessoa, e eu olhava para ele e reconhecia nele um mestre, um pai. Não um capeta, como Não um capeta, não uma aberração. Até quando eu fui, porque eu fui estudar o Espiritismo. O Espiritismo, naquela época, então, ainda... Nossa, que absurdo! Eu nunca esqueço. A minha primeira vez que eu entrei na livraria espírita. Você já viu essa história? Então, acho que a maioria aqui não viu. Primeira vez. Então, eu tive contato com Umbanda. Deu uns 15 dias eu fui numa livraria espírita em busca de entender a Umbanda. 15 dias depois de ver o De estar ali com o Exu. Entrei enfim, depois que eu decidi desenvolver, né? Entrei na livraria espírita, na federação, na União Espírita do estado de São Paulo, aqui em Bauru. E aí eu entrei lá na Federação Espírita, lá, enfim, né? São tudo autoridade, a gente está falando de 21 anos atrás. Aí a moça veio me entender, então eu era um garoto de 14 anos. Eu entendo ela hoje. Mas eu, na minha arrogância adolescente, né? Eu quero comprar os livros do Allan Kardec. Vou saber tudo agora do espiritismo. Ela é mesmo? Você quer? Eu quero. Quantos anos você tem? 14 anos. Você vai em algum centro? Eu vou na Umbanda. Estou desenvolvendo a mediunidade. Aí ela quase caiu para trás, né? Porque, mediante a minha idade, minha cara de moleque, né, que todos os adolescentes têm, né, uma cara mal definida, e aí eu ali querendo comprar os livros do Allan Kardec, que não é de fácil leitura, não é de fácil assimilação. Claro. Né? Mas olha, tem aqui uns livros aqui mais introdutórios, você não quer ver isso aqui? Eu falei, não, vou ler Allan Kardec, que falou tudo aí do espiritismo, então é ele que eu quero ler. Ela falou assim, mas você não acha perigoso ir nesse negócio de Umbanda? Eu falei, como assim? É perigoso, os espíritos lá são mais grosseiros, né? Você tem que tomar cuidado, seus pais sabem que você vai? E ela era lúcida, né, na época. Não, ela já é preconceituosa, ela não conhece o que ela estava falando, né? Ela não podia estar falando aquilo. Daí eu falei, você tem os livros que eu quero? E comprei os livros e, enfim, nunca mais voltei lá. Entendo o susto dela ao ver um garoto de 14 anos falando, estou desenvolvendo a mediunidade na Umbanda. Mas ali a manifestação dela é de puro preconceito, né? Um desentendimento sobre a religião. Disso que eu estou falando, né? Você assimilar, então assim, eu fui assimilar a Umbanda. Eu tive contato com a Umbanda, quando a Umbanda virou para mim a minha religião, tudo aquilo que eu tinha de bagagem não fazia mais sentido. E se eu me baseasse no espiritismo, muitas coisas não fariam sentido. É disso que eu estou falando. Então, assim, para os terreiros mais espíritas, se quer uma reflexão mais assertiva e genuinamente umbandista, você precisa se despir. Se despir de Allan Kardec. Você está disposto a confrontar Allan Kardec? Essa é a questão. Tem culhão? É isso que eu estou falando. Que é conversa de gente grande, né? De homens e mulheres que estão pensando. Você está disposto a confrontar o lastro dogmático das religiões que você estava antes de chegar na Umbanda? É isso. Não é amnésia, ninguém aqui vai ter amnésia, mas você tem que olhar e falar assim, não, isso não serve.
Não dá para eu fazer promessa para santo sendo um bandista. Não dá. Um dia eu cheguei num lugar, a pessoa foi me dar uma carona. Aí eu fui lá para dar uma palestra, a pessoa falou: entrei no carro, né? Eu falei isso. Entrei no carro. Aí a mulher, eu abri os vidros, né? Era uma capital. Eu falei: vocês andam de vidro aberto aqui, né? Ela falou: mas quem vai assaltar a gente? Eu pensei: bandito, caralho! Qualquer um. E se ligar, queria dizer, né? Tô com o pai de santo, eu sou um bandista. Né? Então, protegido. Quem me protege não dorme. Falei: caramba, né? Aí andando mais um pouco. Então, você é de São Paulo? Sou. Eu fiz uma promessa, se der tudo certo eu vou lá em Aparecida. E era um bandista? Um bandista. É disso que eu tô falando, né? Como assim? Você fez promessa pra Nossa Senhora, rapaz do céu. Nossa Senhora não é um santo católico, e que para você fazer uma promessa você tem que estar assimilando aquilo tudo na sua vida espiritual como verdade, como sentido. Se você acha que não e quer achar, fica achando. O que eu estou falando é que não faz sentido. E é essa incoerência que nos fragiliza. Quando você sai na rua e você mostra que você é uma salada, você é frágil e não merece respeito. Você não sabe falar da sua religião, você não sabe se posicionar. Você não sabe nem separar o joio do trigo. É tudo, joga tudo na água fervendo que vai cozinhar. E aí é disso que a gente está falando, de superficialidade. Eu vou voltar aqui na semana que vem. Não, vai ter que falar, vai ter que voltar a falar de sincretismo, que tem um monte de perguntas de por que o santo está no Alcongá, por que o orixá está... E é difícil mesmo, sincretismo é um... É isso, é provocativo. Que bom que você está aqui. Muito grato pela sua audiência até aqui. A gente já ultrapassou os nossos limites de horário. Pedro tem que almoçar. E aí é o seguinte... Eu volto na terça-feira que vem, nesse mesmo horário, 10h30, né? E a gente continua falando sobre isso. Vou falar sobre secretismo e meter o chute nessas coisas todas aí. E a gente vai refletir. Eu quero dizer que nada é pessoal. Tudo aqui é uma oportunidade para a gente refletir de uma forma prazerosa. É incômodo, porque se você está já... no seu espaço de conforto, né, na sua zona de conforto, no meio comum, eu estou te chamando para sair dessa zona, estou te chamando para sair do senso comum e ver o que fica a partir daí. E isso é realmente uma situação que causa desconforto. É no desconforto que a gente se apruma. Acredite. Pensar dói. Estudar machuca, não é simples. Quando você para de pegar tudo mastigado e começa você mesmo a preparar o seu prato, é trabalhoso. Quem pega tudo mastigado é a criança, que a mãe põe tudo no prato, selecionadinho, cortadinho, bonitinho, tudo misturadinho de preferência, vira uma papinha. Agora, quando você quer dar o outro passo e você quer preparar a sua comida, quer preparar o seu prato, quer selecionar o que te dá prazer e o que faz sentido para você ali naquele prato, então você tem que se movimentar. E isso exige muito. A questão aqui é essa: você vai continuar sendo alguém que recebe a papa pronta ou você vai começar a ser autônomo nisso. E aí, a partir daí que a gente começa a falar exatamente sobre experiência religiosa. A experiência religiosa me parece só efetiva quando você se aprofunda na religião e consegue sair da superfície, tirar essa colcha de retalho que está aí quando se fala de Umbanda, e você vai se fechando, se afunilando para ela, em busca dela mesmo. A Umbanda vai ter a efetividade na sua vida quando você começa a encontrar ela na sua essência. E a essência dela não é sincretismo, assim como está aí, porque sincretismo é um assunto sério.
A Umbanda não é um tiquinho de cada religião. Ponto final. Simplesmente porque tudo que está nela, que você identifica em outra religião, está nela reinventado, contextualizado, reinterpretado. Então não é mais do outro. O outro continua lá. E na Umbanda é da Umbanda. Por isso eu falo, não vá falar pro índio lá na tribo dele que você faz pagelança, você tá ferrado. Porque o que você faz não é pagelança. Não interessa, incorporou a linha do pajé, fez pagelança. Não é pagelança na essência do índio lá na tribo dele. É outro rito, é outro processo. Então não se apodere bestamente das coisas. E a Umbanda, portanto, se ela não é, então, um pouquinho de cada religião, o que ela é? Aí começa o nosso aprofundamento. Então eu me disponho aqui a ficar com vocês na terça-feira, se o papo for bom, eu volto na quinta e vamos, a gente tem tempo para isso nesse mês de janeiro. Quer profundidade religiosa? Quer sair dessa superfície? Então eu te convido, venha com nós na nossa próxima jornada teológica. Eu digo isso, e isso daqui não é um merchan, mas é um convite e um lembrete de novo. Todos os anos, em janeiro, a gente recebe nova turma para a jornada. E 2017 foi especial. 2017 foi especial, foi a produção máxima que a gente teve, a obra-prima. E quem fez está aqui já falando. Então venha, e é jornada, é travessia, é mergulho. Não é também, não dá para ficar brincando. Venha, são 50 semanas de transformação. Se você chegar no final e não tiver sido transformador, nada fez sentido para você, a gente devolve todo o seu investimento. Isso é claro para nós. Então, umbandaead.com.br, Jornada 2018 da Teologia de Umbanda. Eu volto na terça-feira. Muito grato pela audiência, pelas participações, e eu volto. Tá bem? Então fique aí, ó. Terça-feira, 10h30, já fique pré-agendado aí. A gente vai deixar aqui publicado já para você poder assinar o lembrete e não esquecer. É importante que a gente tenha o máximo de audiência sempre, para que a mensagem chegue aí longe. Importante que você compartilhe e participe junto. O que estamos fazendo aqui é uma construção junto, de uma Umbanda, de um ano que a gente quer que seja grande. E aí eu fico a pergunta inicial, 2018, vai ser um ano novo ou vai ser mais do mesmo? Grande abraço, saravá, axé, feliz 2018. Umbanda não é uma coisa que eu faço, Umbanda é uma coisa que eu sou. A gente tem a oportunidade de sair da superfície e mergulhar, ir fundo. No momento em que você está mergulhando na Umbanda, descobre-se que você está mergulhando para dentro de si mesmo, porque Umbanda é a vida. Maior do que o seu terreiro, maior do que a pequenez de cada um daqueles que pretendem prender, segurar ou amarrar. Por 20 anos eu ministrei teologia de Umbanda. Hoje a gente tem não mais um curso de conteúdo. Hoje a gente tem uma jornada de transformação. É o curso da minha vida. À medida que eu evoluo, enquanto pessoa, também faço evoluir a maneira de transmitir esse conhecimento. Eu sou Alexandre Comino e esta é a jornada teológica de Umbanda.